vai mais conversar. Então, eu estou olhando o chat, tá bom? Eu estou olhando o chat. Então, vamos conversar, porque é melhor a gente interagir nesse momento. Algumas coisas eu vou conseguir responder, outras não, e aí é melhor essa interação, ok? Outra coisa também, né, já que não vai ter apresentação, eu sei que todo mundo está bonito em casa, né, sentado na mesa, então, quem quiser, liga a câmera, pode ligar a câmera para a gente se ver, eu acho que é legal esse negócio da gente estar olhando, eu gosto de olhar, eu estava conversando com o Fernando, eu não sei se o Fernando está aí, né, a gente estava vendo como é que a gente vai trabalhar a disciplina no próximo semestre, eu disse, uma condição, Fernando, é que todo mundo esteja com a câmera ligada, porque eu gosto de ficar olhando para a cara das pessoas, porque aí eu vou saber se elas estão gostando ou não do que eu estou fazendo. Tá certo? Eu sei que tem algumas pessoas que talvez estejam com o cabelo um pouco bagunçado, estejam com aquela cara de sono, mas não tem problema nenhum não, gente. Vai lá, tá certo? Liguem a câmera sem medo de ser feliz. Ok? Olha, já apareceu a primeira, a segunda, Letícia aparecendo, tem umas carinhas conhecidas, professora Mayla, minha querida amiga, né? Tá aqui presente, tá certo, gente? E hoje, né, como eu falei, a gente vai conversar sobre algo diferente, tá certo? E aí, por que eu escolhi essa temática? Eu vou, né, falar, né, eu comecei da palestra anterior, falando de algo diferente, falando de como apresentar, e hoje está mais diferente ainda, né, falar de autoconhecimento, falar de desenvolvimento pessoal. E eu fico muito feliz com a presença de vocês, porque só o fato de vocês estarem aqui significa que você já tem essa consciência de que para que eu consiga me desenvolver, para que eu consiga para que eu consiga conquistar as minhas metas, meus resultados, não é suficiente somente a minha competência técnica, aquilo que eu estou aprendendo na universidade, né? Eu preciso de desenvolvimento pessoal, eu preciso de outras habilidades, eu preciso de outras competências. Eu descobri isso só quase 10 anos depois que eu saí da faculdade, que bom que vocês descobriram agora, eu tenho certeza que isso vai fazer de vocês pessoas profissionais muito melhores do que vocês já seriam normalmente, tá certo? Então, parabéns pela decisão, tá certo? E aí, por que eu resolvi ministrar fazer essa discussão com vocês? Não, na verdade, não é uma aula, é uma discussão. Porque, na verdade, a gente passa a faculdade toda, inclusive o encontro, a gente vai ver a nossa jornada, que está riquíssima, parabéns a toda a comissão. Eu ia fazer uma homenagem para a comissão aqui, Vitor, mas só que não deu, né? Eu ia postar a foto de todo mundo, tal, ia ficar legal, mas depois eu faço, tá? Até o final eu faço essa homenagem para vocês. Mas parabéns para a comissão, que está muito boa a programação. Mas só que a gente sabe que não é suficiente. Hoje, gente, hoje não é mais suficiente eu ter o conhecimento técnico. Somente isso não é mais suficiente. E aí eu resolvi falar disso. Uma coisa que eu aprendi nos últimos anos é que a gente tem que estar constantemente se reinventando. Se reinventando. A pandemia, esse momento que nós estamos vivendo, ele nos mostra isso com muita clareza. Eu costumo falar, né, para algumas pessoas que eu estou conversando sobre o processo que a gente está vivenciando agora, que nós tivemos um salto, né, de tecnológico, um salto de pensamento nos últimos, sei lá, né, nos primeiros 3 meses do ano, isso aconteceu logo nos primeiros 3 meses do ano. Algo que eu acho que numa situação normal só iria acontecer daqui a uns 5 anos. Então, agora, cada vez mais a gente está tendo esse contato por via remota, né? As empresas, elas tiveram que se renovar, e os profissionais, eles têm que se renovar. Nós, enquanto profissionais, nós, enquanto pessoas, nós temos que renovar, porque senão nós vamos ficar para trás. Eu, enquanto professor, tive que me renovar, e eu tenho que me renovar constantemente, né? Não basta ser professor, eu sou funcionário público, então estou estável. Não é bem assim, a gente sabe que as coisas não estão funcionando bem assim. E eu tenho que pensar, não é só também tipo assim, eu sou estável e aí ninguém vai me tirar daqui e aí eu vou fazer o que quiser. Não, né? Eu estou atendendo um público, o meu público é o estudante, tá certo? Então, eu tenho que fazer o melhor para passar esse conhecimento para ele. E aí eu tive que fazer curso de metodologia ativa, de tecnologias, então várias outras coisas, para buscar novas formas de trabalhar. Da mesma forma, é qualquer área.
tá certo? Da mesma forma. Então, gente, o conhecimento técnico, que talvez há uns 10 anos, né, era suficiente para eu me destacar, né, na minha área profissional, hoje não é mais, tá certo? É importante, lógico que é importante, eu preciso ter esse conhecimento técnico, é fundamental eu ter, certo? Eu não posso sair da faculdade de medicina, né, sem fazer uma boa anamnese, sem saber as bases, né, fisiológicas, fisiopatológicas, eu tenho que entender. Mas só que somente isso não é suficiente para que eu consiga alcançar os resultados que eu desejo, né, de ser o profissional que eu quero. Então, isso não é suficiente. E a gente tem que entender que a gente está vivendo uma sociedade que ela está sendo cada vez mais competitiva. Vocês concordam comigo? Né? Então, ela está cada vez mais competitiva. Então, a gente tem que buscar, enquanto profissional, a gente tem que buscar uma forma de se destacar. Para fazer essa palestra, eu vou fazer algumas pesquisas, especialmente na área, né, tem a maioria, né, são estudantes da área de medicina, mas tem outros da áreas profissionais, né, e isso se encaixa em qualquer uma. Nos últimos anos, nós tivemos um aumento crescente do número de médicos. Isso é bom ou é ruim? Para mim é ótimo, tá? Para mim é ótimo, para o paciente é ótimo, porque ele vai ter mais opção de escolha, tá certo? Aqui o Maranhão está em último lugar na relação médico-paciente, então que bom que eu estou tá abrindo mais escolas de medicina, tá certo? É claro que tem que abrir com qualidade. Eu estava conversando, né, tem uma vez com uns alunos que convidaram para tomar um refrigerante, né, eu fui tomar esse refrigerante lá com eles, né? Tem sorrindo ainda, acreditando que não é refrigerante, era refrigerante, gente, né? Chá de boldo, viu? E aí lá nesse refrigerante, ele tá dizendo assim, professor, quando o estudante de medicina ele tá no pré-vestibular, a coisa que ele mais quer é aumentar a faculdade de medicina. Quando ele entra, ele quer parar de aumentar a faculdade de medicina, porque ele não quer mais médico no mercado. Gente, vocês não precisam ter essa preocupação, tá certo? Por quê? Porque vocês não querem ser médicos, vocês não querem ser farmacêuticos, nutricionistas, vocês não querem ser um profissional mediano. E essa preocupação, quem vai ter é um profissional mediano, é um profissional que não sabe como se destacar. Então, isso já aconteceu com outras profissões, né, há muito tempo, tá certo? O que você tem que fazer é buscar formas de se destacar na sua profissão. E isso vai depender do caminho que você está trilhando. Tá certo? Anteriormente, novamente, eu falo, a pessoa pensava que, tipo assim, isso é muito comum, né? Não somente no curso de medicina, mas em todas as áreas. A grande parte dos alunos, eles focam na parte do ensino, ou seja, até mesmo por causa da pressão dos professores em passar nas provas, em tirar boas notas, em ter aquele conhecimento, né, teórico, que está lá nos livros, por isso que a gente teve que mudar a forma do processo ensino-aprendizado. Teve que mudar, tá certo? Mas muitos ainda têm essa preocupação de gravar um conceitozinho na cabeça e esse conceito eu vou utilizar durante toda a minha vida profissional. Isso já acabou, né? As metodologias ativas, elas estão aí justamente para ensinar isso para vocês, que vocês constantemente tem que estar se atualizando, tem que estar pesquisando. Metodologia é isso, é ensinar vocês a estudarem. Aí a pessoa pensava que eu vou fazer uma especialização, vou fazer uma residência, vou fazer um mestrado, vou fazer um doutorado, e isso é suficiente para eu ter, né, meu destaque profissional. Aí a pessoa faz tudo isso, aí chega lá, ela está frustrada porque ela não consegue encontrar um emprego, né? Ela tem até o emprego, mas não gosta do emprego que ela tem, né? Pode acontecer isso. Talvez ela esteja lá naquele emprego e ela acredita que ela não está ganhando aquilo que ela deveria estar ganhando, que ela acredita ser justo para ela, né? Ela não está tendo o destaque que ela queria no trabalho. Né? E por que isso acontece? Certo? Eu estava lendo um livro, né, há um tempo, não sei se quem já leu isso, Quem Pensa Enriquece. Né? Alguém já leu esse livro? Quem tiver lido, ele é muito bom, é do Napoleão Hill. Ele fala muito sobre, né, esses conceitos, né, quais são os comportamentos que a gente tem que ter para a gente ter um bom desempenho, né, profissional e pessoal também. E aí ele falou, né, que ele fala muito, inclusive isso é muito comum hoje, que as pessoas, elas são
elas são aprovadas nos seus trabalhos por causa de suas capacidades técnicas, mas elas são demitidas por causa da sua falta de habilidade comportamental. Então, ela é demitida porque ela não sabe trabalhar em equipe, ela é demitida porque ela não sabe cumprir horário, ela é demitida porque ela não sabe se comunicar e etc. Então, a gente tem que pensar nisso. E isso é a mesma coisa, isso não cabe somente a uma pessoa que é um empregado, né, que tem um emprego com carteira assinada, mas para os profissionais liberais a mesma coisa, você está trabalhando com pessoas, né, vocês estão prestando um serviço, então se vocês não prestam esse serviço adequadamente, né, vocês não vão ter o retorno, desejado. Tá certo? Então, acontece muito, vamos dar exemplo novamente. Isso aconteceu já algumas vezes comigo. Por exemplo, quando eu estou doente, né? Eu estou doente, eu estou com um problema, estou com sei lá, cardíaco, né? Senti aqui, né, alguma alteração aqui. Aí eu vou procurar um cardiologista. Beleza, eu vou procurar o cardiologista, geralmente eu vejo uma indicação, olho na internet, né? O meu plano de saúde, ele indica, enfim, aí eu vou lá. Certo? Eu vou por causa da capacidade técnica, porque eu sei que aquela pessoa ela tem aquela especialidade. Quando eu chego lá, né, se a pessoa não sabe se comunicar, se o médico, vamos dizer, não é um médico que não sabe se comunicar com o paciente, é um médico que é arrogante, é uma pessoa que não se coloca no lugar do paciente, né, que não está nem aí se o paciente esperou 30 minutos ou esperou 5 horas, né? Essa pessoa, provavelmente, ela não vai fidelizar aquele paciente. Não acontece comigo, né? Se eu for e aconteceu já algumas vezes, né? Mesmo as pessoas tendo competência técnica, né? E muita. Mas se a pessoa ela não trata o paciente com dignidade, então ela não vai ter esse retorno. E agora, cada vez mais, gente, o paciente ele tem opção. Eu acho que por isso o grande medo, né? Porque muitas vezes está restrito ali. A pessoa só tem aquela especialidade ali na cidade, então é o jeito dela ir para lá. A pessoa pode ser arrogante, pode não saber conversar, mas é a única opção que ela tem. Hoje não é mais assim. Então a gente tem que mudar, a gente tem que saber conhecer as pessoas, a gente tem que saber nos conhecer, né? A gente tem que nos conhecer, e somente as habilidades técnicas não são suficientes. Eu preciso ter habilidades técnicas, mas eu preciso ter também habilidades comportamentais. Gente, outra coisa que eu esqueci de falar lá no início, tá certo? Todo mundo recebeu um linkzinho, né, para fazer uma avaliação, né? Eu vi que algumas pessoas já fizeram essa avaliação, geraram um resumozinho. Esse resumo a gente vai trabalhar já ele, né, numa outra parte, certo? Quem fez esse resumo, né, vai participar também de um bônus. Já vou fazer uma pergunta, e aí vocês colocam, eu já vou dizer o que é, e aí o Vitor, tá certo? Para eu não ter a culpa. O Vitor vai ser responsável por selecionar uma pessoa, e aí só tem que seguir outras regras. Vai selecionar essa pessoa, e aí essa pessoa, né, caso ela esteja de acordo, a gente vai fazer a análise completa, não, que não tem tempo de fazer a análise completa. Mas aí eu vou pegar o relatório completo para a gente entender mais ou menos como é que funciona esse negócio de perfil comportamental. Tá certo, gente? Então, hoje, para a gente realmente buscar um posicionamento, tanto pessoal quanto profissional, não basta aquilo tudo que eu aprendi, que a Mirella está perguntando, cadê o link? Foi por e-mail, Mirella, tá? Foi por e-mail. Professor, tá? Você quer que eu mande aqui pelo chat também? Como é que é? É porque se mandar agora o pessoal não vai ficar respondendo e não vai interagir. Então, bora, então. Tá? Então, gente, hoje nós temos que buscar trabalhar, né? A gente já trabalha muito o nosso lado direito do cérebro, né? Que é a parte cognitiva, que é a parte do aprendizado técnico. A gente tem que aprender agora a trabalhar e a trabalhar muito bem o nosso lado esquerdo, né? Que é o nosso lado comportamental, que é o nosso lado emocional, tá certo? É importante que a gente faça esse equilíbrio entre, né, o racional e o emocional, porque só assim eu vou conseguir
me desenvolver, né, na minha plenitude, tá certo? Então, eu tinha falado para vocês que nós temos, né, que ter eu tenho que desenvolver as minhas habilidades comportamentais também. É claro que a gente não vai conseguir falar de todas as habilidades comportamentais. Aqui tem muitas. Depois eu vou indicar alguns livros para vocês, quem tiver mais interesse em ler, né, seria bom. Mas só que antes de falar nisso, né, já que é o tema da discussão é o autoconhecimento, né, a chave para o sucesso profissional, e essa é a pergunta, né, chave que o Vitor vai selecionar a resposta mais criativa, tá certo? Eu vou dar 3 minutinhos aqui para vocês responderem. Depois de 3 minutos não pode responder não, porque eu já vou comentar, tá? Mas só que eu queria saber, em poucas palavras, escrevam aí, em poucas palavras, o que é que vocês consideram, né? O que é que vocês consideram como sendo sucesso profissional? Tá certo? O que é que vocês... Aí a resposta mais criativa, depois o Vitor vai escolher. Só que só vai ser escolhido dentre aquelas pessoas que já responderam, porque vai ficar mais fácil para mim, tá certo? Porque eu só estou tendo acesso ao relatório de quem já respondeu. Certo? Então, digam aí, coloquem aí no chat, né, o que é que vocês consideram como sendo sucesso profissional. A Sandy já está dizendo que ela quer. Também não vale ficar mandando mensagem no privado do Vitor, ok? Não vale ficar mandando, tentando persuadi-lo a ser escolhido. Então, coloquem aí, né? 3 minutinhos, conta aí, 3 minutinhos, Vitor, e aí depois disso acabou, né? Para vocês definirem o que seria para vocês sucesso profissional, né? E aí eu já adianto que o sucesso, apesar de deve ter um conceito lá no Aurélio, mas o sucesso profissional é algo bem individual, tá certo? O que pode ser para mim, talvez não é para você, e não é isso que o Vitor vai julgar, não, tá certo? É a criatividade que vocês tiveram para elaborar a resposta de vocês, certo? Isso é muito importante. Gente, falando nesse negócio de desenvolvimento, não sei se vocês assistiram, acho que foi semana passada, a palestra do professor Éden Moura, que ele falou sobre educação financeira e empreendedorismo profissional. Lá no finalzinho ele falou de empreendedorismo profissional, deu até para eu acompanhar um pouquinho. Né? E essa questão do empreendedorismo profissional, ele é muito interessante, porque muitas vezes a gente pensa, empreendedorismo, né, a gente já pensa em montar uma empresa, montar uma clínica, montar alguma coisa, né? Mas esse empreendedorismo profissional que a gente faz e fala hoje é justamente isso, é buscar se inovar, é buscar se reinventar enquanto profissional, enquanto pessoa, né? Não é uma estrutura física, né? Não é um CNPJ, eu saber me reinventar. E são coisas que eu não vou conseguir adquirir na faculdade, tá certo? A gente não adquire, infelizmente, a gente não adquire na faculdade, né? Eu acredito que as metodologias ativas, elas vieram ajudar muito isso, só que ainda falta um pouco mais ainda. Então, então pensem nisso, empreendedorismo, né? Quando vocês pensarem em empreendedorismo, é isso, eu tenho que me reinventar. Então, anotem isso, não esqueça. Eu, enquanto profissional, constantemente eu tenho que me reinventar, né? O Aramis de hoje tem que ser diferente do Aramis de amanhã, do próximo ano, tá certo? As coisas que eu implantei nas minhas aulas, no semestre passado, né? O último semestre que teve aula, realmente, eu vou ter que mudar tudo. Porque eu vou ter que ministrar a aula de forma diferente. Aí, se eu quiser ministrar uma aula de forma remota ou de forma híbrida, da mesma forma que eu ministrava de forma presencial, a minha mensagem não vai chegar, certo? E isso não é fácil. Isso demanda tempo, isso demanda esforço, certo? Então, vocês têm que pensar da mesma forma também. Vocês não podem também se acomodar. A gente não pode ser arrogante, né, ao ponto de vista de que, eu já sei tudo que eu aprendi na faculdade já é suficiente e eu não tenho mais nada a aprender. Sempre a gente tem algo a aprender. Então, busquem sempre buscar
essa percepção. Nossa, o que está aparecendo aqui, eu acho que o Vitor vai ter um pouco de trabalho. Ainda bem que eu passei o trabalho para ele. Ainda bem que eu passei o trabalho para ele. Mas é isso, gente. Tá certo? Então respondam aí para mim, né? O que seria sucesso profissional para vocês? Vou ler aqui alguns, né? Estão dizendo aqui, então, para mim, está na posição de liderança, né? O Gabriel respondeu que eu posso empoderar as pessoas, né? Sucesso profissional é quando vivemos o que sonhamos, né? Então, eu percebo que tem várias respostas diferentes, né? Talvez algumas pessoas não estejam concordando com uma ou outra aí. Isso que é o legal de fazer avaliar essas percepções aí. Tá? E mesmo, gente, que a gente tem que escolher, infelizmente vai ter que escolher um, porque eu não tenho como fazer a avaliação de todo mundo, né? Então, isso não significa o que o Vitor escolher vai ser o melhor, tá certo? É o quê? Porque ele tem que escolher um, né? Ele vai ter que escolher um, mas não significa que a sua resposta ela vai estar errada, não, ela não vai estar errada. Eu já dei uma lida aqui nas respostas. Não precisa falar agora, não. Mas, assim, a resposta, se quiser comentar outra coisa, pode. Mas não precisa dar o veredito agora, não. Ah, então tá bom, então. Já deu tempo, Vitor? Já deu tempo. Olha, gente, já deu tempo, tá? Então, acabou. A última foi a IESA. Ainda tem gente aqui. Tá certo? Então, gente, vocês colocaram várias coisas, né? O que seria sucesso profissional? Sucesso profissional é isso mais um pouco, né? Na minha concepção. É isso que eu estou dizendo. Cada um tem sua percepção. Mas eu acho que vocês vão concordar comigo que sucesso profissional é eu buscar um equilíbrio. Muitas vezes a gente diz assim, eu vou ter sucesso profissional quando eu atingir o retorno financeiro que eu gostaria. Eu vou ter sucesso profissional quando eu atingir o cargo que eu gostaria. Eu vou ter sucesso, meu sucesso profissional, a minha felicidade, né? Eu vou adquirir quando eu finalizar minha especialização, ou quando eu conseguir meu doutorado, ou quando eu passar num concurso público, quando eu ser professor. Certo? Então, cada um pode ter. Mas é importante a gente, né, e tem alguns autores que falam isso bem, é importante que a gente coloque que sucesso, né, profissional, eu tenho que ter um equilíbrio. Lembre-se, gente, que nós somos seres sistêmicos. Nós somos seres sistêmicos. Nós, né, o Aramis, ele não é somente o Aramis professor, pesquisador, coordenador lá do Lafite, ele não é só isso, certo? O Aramis, ele é o professor, tá certo? O Aramis, ele é o esposo da Luécia. O Aramis é o filho da Conceição, né? É o irmão da Artemise. O Aramis, ele tem amigos, tá certo? O Aramis, ele tem uma situação financeira. O Aramis, ele tem emoções que ele tem que lidar. O Aramis, ele tem que trabalhar a parte intelectual dele, ele tem que estar constantemente aprendendo, tá certo? Então, o Aramis, ele tem, né, uma questão espiritual também. Eu não estou falando de religião aqui, tá bom? Não estou falando de religião, certo? Estou falando de espiritual. Cada um tem sua religião, tá? Cada um tem sua forma de ver o universo, ok? Certo? Eu não estou falando disso. Então, sucesso é quando eu equilibro tudo isso, certo? É quando eu equilibro tudo isso. Por quê? Eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que, eu quero, o meu conceito de sucesso é eu ter o mais alto cargo, né? Que eu estou numa empresa e eu quero ter o mais alto cargo. Aí vamos dizer que eu sou casado e eu tenho como valor, um valor muito alto, né? A minha família, né? Valor é aquilo que nos motiva. Então, sucesso é isso também, é buscar o equilíbrio entre os meus valores, ok? Buscar o equilíbrio entre os meus valores e buscar equilíbrio entre os vários pilares da minha vida. Aí, eu tenho um emprego, aí eu fui selecionado por causa da minha capacidade técnica, das minhas habilidades comportamentais, fui selecionado para ser diretor de uma multinacional. Mas só que para isso eu tinha que sair da minha cidade. Né, tive que ir para outro país.
E aí, minha esposa não está querendo, meus filhos não querem. E eles disseram assim, olha, se você for, eu não vou. Né? Fica lá. Aí a pessoa, achando que aquilo é sucesso profissional, achando que aquilo dali é felicidade, ela vai lá e vai lá para o cargo dela. Né? Se separa, deixa os filhos aqui, enfim. Quando chega lá, ele percebe que ele não está feliz. Pode acontecer, já aconteceu com algumas situações, né? Alguns exemplos que eu já vi. Né? Chega lá, a pessoa não fica feliz. Poxa, mas ela não está no cargo que ela gostaria? Ela sempre quis estar? Então por que ela não está feliz? Porque ela teve que abdicar de um valor dela, né? Que era a família. A família era muito importante. Só que ela não tinha consciência, ela não tinha inteligência emocional suficiente para perceber isso. Então entenda o seguinte, né? A felicidade que vocês querem encontrar, o sucesso que vocês querem encontrar, ele só vai, né, ser alcançado se vocês equilibrarem isso. Se vocês equilibrarem com a vida pessoal. Não adianta eu me matar de trabalhar e esquecer da minha saúde. Tá certo? Porque eu vou acabar morrendo, né, de alguma doença. Não adianta, né, eu só pensar em estudar, e, né, esquecer dos meus amigos, né, e esquecer de fazer uma caminhada na beira-rio. Então, eu tenho que sempre estar conciliando as coisas, sempre tenho que estar conciliando os meus valores. E entender o seguinte, né, que a felicidade não é aquele o pote de ouro no fim do arco-íris. Não, não é isso. Ele novamente, certo? Que é, não sei se você já leu, vê quem já leu. É o jeito Harvard de ser feliz, tá certo? Então, quem não leu esse livro, eu recomendo ler, né? Vocês vão ter uma outra percepção sobre sucesso. Tá certo? Então, eu acho maravilhoso esse livro, não é? Muito bom. Então, leia, quem não leu ainda, O Jeito Rápido de Ser Feliz, né? Esqueci, alguma coisa Shaw, né? O Shaw que escreveu, ele é um pesquisador de Harvard, né? Um psicólogo, né? E ele fez um estudo e aí avaliou lá qual era o jeito Harvard de ser feliz. Ele trabalha muito essa questão de felicidade e sucesso. O que é isso? Shaw Arco. Certo? O que é que vem primeiro? O ovo ou a galinha? O que é que vem primeiro? Né? O sucesso ou a felicidade? Então, isso é muito legal, isso é muito importante. Certo? Então, vejam isso. E aí, é o que eu falei, né? Eu tinha antes, né? Antes eu tinha essa percepção de que, para mim alcançar o que eu tinha que alcançar, era suficiente eu ter as minhas habilidades técnicas. Era suficiente eu ter a habilidade técnica. Certo? Depois eu consegui chegar eu consegui alcançar muita coisa, né? Tendo as habilidades técnicas. Mas depois chegou o momento em que eu meio que estagnei e disse, caraca, eu queria chegar ali, mas só que eu não estou conseguindo de jeito nenhum. Não estou conseguindo de jeito nenhum. O que está acontecendo? Né? E aí eu percebi que não era o que estava faltando, não era habilidade técnica. E aí eu fazia curso mais curso, aprendia a fazer artigo, etc. O que eu tinha que desenvolver era outras habilidades, eu tinha que me conhecer melhor, né? O resumozinho que vocês têm vai ajudar vocês a se conhecerem melhor, tá certo? Então, tenham essa percepção. Então, nós temos várias capacidades, a gente não vai falar uma, todas, tá certo? Eu queria trabalhar duas com vocês aqui, né? Na verdade, algumas pessoas chamam de inteligências, elas também, né? Se vocês já ouviram falar, né? A inteligência intrapessoal e a inteligência interpessoal, né? Que foi ela foi proposta, né? Vários autores já propuseram isso, mas foi proposta também pelo professor Howard Gardner. Alguém já ouviu falar dele? Howard Gardner, né? Quem já ouviu falar, né? Nesse já, né? Para quem não conhece também, né? Foi ele que estabeleceu a teoria, né? Das inteligências múltiplas, que o ser humano não tem só uma inteligência, né? A gente foi ensinado, né? Que para ser inteligente a gente tinha que saber matemática, português, tinha que saber fisiologia, né? Tem que saber imunologia. Então, isso. Mas a gente sabe que nós temos várias outras habilidades, né? Várias outras inteligências. Então, se você acha que você não é inteligente, então leia, né, o livro do professor Gardner e você vai ver que você é mais inteligente do que você imagina. Tá certo? E hoje, né, todas esses conceitos, né, de inteligência intrapessoal, interpessoal, né, outros atores, por exemplo, o Daniel Goleman, né, que é um professor de Harvard, também um psicólogo, ele até tem um livro
chamada inteligência emocional, né? Ele chama isso hoje de inteligência emocional, tá certo? Ele chama isso hoje de inteligência emocional. Então, o que a gente tem que desenvolver, vocês buscarem desenvolver, como é que eu vou fazer isso? Lendo livro, fazendo cursos, indo na internet, vendo vídeo no YouTube, tá certo? Então, trabalhem a inteligência emocional. E aí eu queria fazer rapidamente um teste com vocês aqui, para vocês verem como é que está a inteligência emocional. Então, quem não tem papel perto aí, pega um papel e uma caneta rapidinho, né? Eu vou dar um minutinho aqui para vocês pegarem esse papel, né? Quando o evento é presencial, todo mundo já está com seu bloco de nota e já está com sua caneta. Quando o negócio é online, o pessoal só liga o celular lá e aí fica lá escutando. Quando não está cozinhando com o fone de ouvido, né? Então, gente, peguem aí, né? Então, quem já pegou, dá um simzinho aí, só para eu começar aqui, rapidamente. É muito rápido o teste, só para vocês terem essa percepção de como é que está a inteligência emocional de vocês. Tá certo? Então, vão ser são 18 características, né? Eu vou dividir esse coeficiente emocional de acordo com dois tipos de competências, tá certo? Competências emocionais pessoais e competências emocionais sociais, ok? Para cada um dessas... para cada um dessas... Vocês não estão vendo onde é que eu estou escondido? Eu estou escondido da Imperatriz, viu? Vocês são... Né? Para cada uma dessas inteligências, não, desculpa, gente. Para cada uma dessas competências, eu queria que vocês se dessem uma nota. Sejam sinceros com vocês, mas também sejam bondosos, né? Tem muitas pessoas que são muito críticas consigo, né? Então, mas se avalie. Vocês vão dar uma nota de 1 a 5 para cada uma dessas competências. Vão anotando aí embaixo, se vocês quiserem anotar qual é a competência. A primeira competência é a autoconsciência emocional, certo? O que é essa autoconsciência emocional? É a capacidade que eu tenho de identificar minhas próprias emoções, né? De reconhecer o impacto das suas emoções nas suas decisões. Você acredita, qual é um valor, um número que você dá para isso, né? Você acredita que você tem essa capacidade de reconhecer suas emoções, né? E de reconhecer o impacto das suas emoções. Isso, de 1 a 5, de 1 a 5. Tem uma nota de 1 a 5. Tá certo? Não, eu acho que eu não tenho de jeito nenhum, eu não sei. Eu explodo e brigo, e aí só depois eu vou pensar, meu Deus, o que eu fiz? Ou eu não, né? Mesmo brigando, eu sei que, não, eu estou exagerando. Né? Você tem essa capacidade de identificar suas próprias emoções? Se você tem, não, eu tenho perfeitamente. Então, bota 5. Não, sei mais ou menos. Então, coloca um 2, um 3, um 4. Não tenho de jeito nenhum. Então, coloca um 1. Tá certo? Então, vejam isso. É a primeira, é a autoconsciência emocional. O outro é a autoavaliação precisa, né? Você consegue se autoavaliar? Você consegue reconhecer os seus limites, as suas possibilidades? E aí eu queria deixar claro que, tipo assim, é sem super se valorizar e nem se subvalorizar, porque tem gente que se supervaloriza. Eu posso, e muitas vezes não é bem isso. E tem pessoas que se subvaloriza, né? Diz assim, não, eu não sirvo para nada, né? Eu não sou bom de imunologia de jeito nenhum. Vai lá e a pessoa está respondendo lá quais são todas as citocinas que existem, tá certo? Então, como é que está a sua autoavaliação precisa? Tá certo? Qual a nota que você dá? A outra coisa é em relação à autoconfiança, que eu queria que vocês dessem uma nota, né? Se você tem consciência do valor que você tem. Se você tem a consciência de que você merece ter isso. Porque tem gente que diz assim, não, eu não mereço aquilo dali. Eu não mereço ganhar essa nota. Eu ganhei esse 10 aqui, eu não mereço não, gente. O professor tá louco. Eu merecia um 8, um 7. Tá certo? Então, eu tô olhando o chat aqui, eu me desconcentrei. Então, gente, quanto de autoconfiança você tem? Né? De saber suas capacidades, seus potenciais, certo? A outra coisa, todo mundo já... Equilíbrio, exatamente, Josemara. É o equilíbrio, né? É a chave.
Então, o autocontrole emocional, né, é a quarta. Autocontrole emocional. Você tem autocontrole emocional? Você sabe manter as suas emoções e os seus impulsos sob controle? Os seus impulsos destrutivos, que eu estou falando. Tá certo? As suas emoções destrutivas. Você sabe se controlar quando aquela pessoa te irrita, né? Muitas vezes não precisa nem de muita coisa, você já explode. Ou não, você sabe se equilibrar, você sabe respirar, você conta até 10 e diz assim, não, isso vai passar. Então, como é esse autocontrole emocional? A quinta que eu queria que vocês colocassem, a quinta que eu queria que vocês colocassem em relação à superação, tá certo? Se você tem aquele ímpeto, né, de sempre estar melhorando, de sempre estar melhorando o seu desempenho, de sempre estar buscando a excelência, né? De você não se contentar, né, com aquilo que você é ou que você está sempre fazendo. Você sempre está buscando fazer o melhor. Sempre está buscando fazer o melhor. Como é que você se considera em relação a isso? Você sempre está buscando se superar? Ou você não, está na sua zona de conforto? Ah, eu estou bem aqui. Ah, eu sou professor efetivo, então, beleza, eu não vou sair daqui, nem o Bolsonaro consegue me tirar daqui. Então, eu não preciso fazer nada. Ou não, a cada dia você está buscando se superar, né, buscando fazer o melhor, né? Ou você se contenta, ah, não, o professor passou isso aqui na aula, isso aqui é o suficiente. Ou não, você busca sempre conteúdos novos, busca sempre se aprimorar. Como é isso para você? Outra coisa é em relação à iniciativa, né? Você tem iniciativa, você sempre está em prontidão para agir, para aproveitar as oportunidades, ou você deixa as oportunidades passarem? A Fernanda disse que a cada explicação ela muda a nota. Hein, gente? E aí? Vocês têm iniciativa? Vocês têm iniciativa? Né? Vocês têm prontidão, né? Vocês estão sempre buscando. Vocês estão. A pessoa tem uma frase que diz assim: sorte é estar preparado para ver as oportunidades. Isso é sorte, certo? Muitas vezes a oportunidade passa na nossa frente e a gente não está preparado. Porque a gente não tem iniciativa, certo? Então, você tem iniciativa? Coloque aí uma nota aí, de 1 a 5. Transparência, gente. Transparência. Você é uma pessoa honesta? Você é uma pessoa digna de confiança? Ninguém vai ver isso aí, não. É só você, tá? Você se considera uma pessoa digna de confiança? Alguém pode colocar a mão no fogo por você? Então, coloquem aí. Em relação à transparência, é o 7º, tá? E o outro em relação à adaptabilidade, né? Queria saber se vocês são pessoas flexíveis. Se vocês sabem se adaptar aos ambientes, né? A gente sabe que nem todo mundo é igual. A gente vai ver isso com mais detalhes já já. Nem todo mundo é igual. E aí, eu sei me adaptar, eu sei me adaptar na minha turma, eu sei conversar com meus colegas que têm diferentes personalidades, eu sei conversar com meus professores que têm diferentes personalidades, né? Com minha namorada, meu namorado, né? Com minha mãe, pai, enfim. Eu consigo ser flexível diante de situações antagônicas, de situações diferentes? Isso é adaptabilidade, né? Como é que está isso? E, por último, dessa parte de competências emocionais pessoais, é o seu otimismo. Como é seu otimismo? Né? Você consegue ver sempre o lado bom das coisas? Ou você é aquela pessoa que nunca enxerga o lado bom das coisas? Né? Em qualquer situação que seja. Sempre a gente tem um lado bom, gente. Sempre tem um lado bom. A Mariana está dizendo que eu estou deixando eles preocupados. Gente, e aí? Como é que tá? Calma, Mariana, calma. Tá? Vai chegar um momento. Não há nada que não possa piorar, tá? Brincadeira, tá? Tudo tem uma solução. Então, gente, como é que tá o otimismo de vocês? Como é que tá o otimismo de vocês? Vocês conseguem ver situações, né? Eu era a pessoa que, tipo assim, tudo eu via, né? Tudo não, mas uma boa parte das coisas. Mas hoje, até mesmo na pandemia, né? Durante ficar em casa, isolado, né, com toda essa situação que a gente está vivendo, né, eu estava buscando ver coisas positivas, e eu encontrei coisas positivas, né, nessa situação, e eu tenho certeza que vocês encontraram coisas positivas também,
Tá certo? Isso daí são em relação à inteligência emocional pessoal, tá certo? Depois vocês calculem isso daí, somem tudo isso daí, somem e depois dividam por 5, tá bom? Soma e divida por 5. Depois, a gente tem as inteligências, as inteligências emocionais sociais, tá certo? É a minha relação com o outro. Isso, para dar uma nota, assim, no otimismo também, tá certo? De 1 a 5. São nove competências que eu falei para vocês. Autoconsciência emocional, autoavaliação precisa, autoconfiança, autocontrole emocional, superação, iniciativa, transparência, adaptabilidade e o otimismo, tá? 9. Então, para cada um, dei uma nota de 1 a 5. Some e divide, tira a média, né? Some e divida por 5, ok? O outro, gente, tem que dividir. Dividir por 5 não, gente, desculpa. Some e divida, é para tirar a média. Eita, eu falando besteira aqui, né? Some e divida por 9, tá? E a média, né, gente? Meus alunos esqueçam isso, abstraiam isso que eu falei, né? Vamos lá, é para ver se vocês estavam prestando atenção. Gente, depois são as competências emocionais sociais que eu queria que vocês, né, colocassem. A minha relação com o outro. A primeira que eu queria que vocês dessem uma nota é em relação à empatia. Vocês se consideram uma pessoa empática? Vocês conseguem se preocupar com a emoção do outro? Vocês compreendem o ponto de vista do outro? Ou não, a tua opinião é a certa e acabou. Tá certo? Vocês sabem se colocar no lugar do outro, né? No lugar do outro. Isso é empatia. Tá certo? Coloca uma nota de 1 a 5. Né? É o que vocês consideram como empatia. Outro ponto é a consciência organizacional de vocês. Eu queria saber como é que está a consciência organizacional de vocês. É a capacidade que vocês têm de saber identificar, né? Se existe uma tendência, é uma coisa mais intuitiva, né? Se vocês têm se vocês sabem, vocês têm a compreensão para tomar uma decisão, né? Vocês sabem tomar uma decisão, né, de forma organizacional, né? Se vocês compreendem e vocês sabem hierarquizar, né, as suas decisões, isso é consciência organizacional. Se vocês sabem se organizar, né? Se você sabe se organizar tanto pessoalmente, mas também socialmente, né? Dentro da sua faculdade, dentro da sua turma, ou dentro do seu trabalho, né? Dependendo. Outra coisa, gente, outra coisa que eu queria que vocês fizessem a outra competência é o serviço. Eu queria que vocês avaliassem o serviço de vocês, né? O serviço, o que seria o serviço? É saber você se reconhecer, é você saber reconhecer e satisfazer a necessidade do outro que você está servindo. Tá certo? Por exemplo, eu tenho um cliente, ou eu tenho alguém que eu estou prestando um serviço, um subordinado meu, ou alguém que trabalha na minha casa, por exemplo, né? Ou um outro que eu desconheço. Se eu tenho essa capacidade de identificar a necessidade do outro, satisfazer a necessidade do outro, né? Buscando sempre melhorar, né, o desempenho do grupo, não somente no meu, mas melhorar o desempenho do grupo. A outra coisa que eu queria que vocês dessem uma nota é em relação à liderança, tá? Se vocês se consideram uma pessoa, um líder, mas um líder inspirador, tá certo? Se vocês sabem orientar, se vocês se consideram uma pessoa que sabe motivar o outro, se vocês se consideram uma pessoa que sabe motivar, se você, né, se você consegue conduzir a outras pessoas a encontrar um objetivo. Por exemplo, na minha sala de aula, né, eu consigo liderar o meu grupo. Olha, gente, a gente vai fazer um trabalho aqui. Eu vou fazer um trabalho aqui. Então, eu consigo organizar, eu consigo liderar esse meu grupo para eu fazer um bom trabalho, entregar um trabalho de imunologia de excelência.
né? O professor Aramis pediu, gente, olha, eu quero que vocês façam aí uma dinâmica aí, né, de imunologia. E aí isso aí vai ser em grupo. Vocês conseguem se organizar? Vocês conseguem organizar ali? Isso. O Inflama Show, viu, Marcos? Certo? Então vejam isso. A outra coisa é a influência. Vamos adiantar aqui, porque tem outras coisas. A outra coisa é a influência. Se você tem a capacidade de influenciar e de persuadir, não de forma destrutiva, mas de forma positiva. Se você tem essa capacidade de comunicação, se você sabe discutir, se você sabe de persuadir a pessoa em relação às suas ideias, mas de forma positiva, sem sobrepor a vontade, né, e as opiniões alheias. Né? Mas se eu tenho essa capacidade de comunicação. Ok? Outra coisa é se você se preocupa, isso é o sexto, tá bom? Se você se preocupa com o desenvolvimento dos outros. Ou se eu me preocupo só com o meu desenvolvimento. Né? Então, se você, por exemplo, consegue dar feedback para o outro, no meu grupo, eu estou fazendo o trabalho, isso é um desafio, já percebi. Por isso tem, gente, vocês sabem que no PBL, por exemplo, tem autoavaliação. E é um negócio que sempre dá errado, né? Porque todo mundo dá 10, né, na autoavaliação. O Vitor está rindo aqui porque ele sabe que é verdade. Né? E todo mundo dá 10. Gente, será que isso é saber ter capacidade de avaliar o desenvolvimento dos demais? O feedback, a autoavaliação é justamente para eu ajudar aquele que está do meu lado, o meu colega, a se desenvolver mais. É claro que eu entendo vocês que, tipo, na faculdade é uma outra dinâmica, tem outras situações envolvidas, tem uma nota envolvida, mas vocês conseguem dar esse feedback para os colegas de vocês, para os pais de vocês, irmãos, companheiros, etc? Conseguem? Certo? Tá. E a sétima é a catalisação de mudança. Né? Se vocês conseguem iniciar e gerenciar mudanças, né? Se vocês estão abertos a mudanças. Então, se vocês estão, né, se vocês têm essa capacidade de gerenciar, de pensar e refletir sobre as mudanças e conduzir as pessoas para essa mudança. Né? O mundo está mudando. Eu tenho que inovar aqui nesse meu trabalho. Eu consigo conduzir as pessoas ou não? Não, eu tenho a mente um pouco fechada e eu não gosto de mudança, não. Eu gosto de fazer aquele negócio que estava fazendo, né? Não, gente, bora fazer. É seminário que ele quer? É seminário que ele quer, tá bom. Então, bora fazer uma apresentação de 10 minutos e acabou, porque a gente não vai inventar a roda aqui, não. Porque esse negócio de inventar coisa nova sempre dá errado. Né? Ou não, né? Eu estou aberto às mudanças. Gente, bora procurar um negócio novo aí, né? Vamos pegar uma nova tecnologia aí, vamos procurar uma nova tecnologia, vamos usar o Kahoot aí nessa apresentação do professor. Então, você está aberto a essas mudanças? Outra coisa é a capacidade de gerenciamento de conflito. Meu Deus do céu. Vocês têm essa capacidade? Vocês sabem gerenciar conflitos dentro da turma de vocês? Né? Dentro da família de vocês, dentro do emprego, tem gente que coloca mais lenha na fogueira, né? Não é? Gerenciar conflitos, né? Tem gente que, vai logo, briga. Tá certo? Gente, vocês têm essa capacidade de gerenciar conflito, certo? Divergências entre as pessoas. Isso é entre outras pessoas e você e as outras pessoas. Você tem essa capacididade? Deixa eu aumentar essa coisa, não. Tô morrendo de calor. Tá certo? Você tem essa capacidade? E, por último, se você tem capacidade de trabalhar, você tem a competência de trabalhar em equipe. Você sabe trabalhar em equipe? Trabalhar em equipe não é só juntar um grupo, não. Tá? Trabalhar em equipe é saber colaborar. Tá certo? Trabalhar em equipe é fazer algo, mas algo de altíssima qualidade, altíssimo desempenho. Certo? Então, vocês têm essa capacidade? Então, coloquem aí, né? Somem tudinho, a mesma coisa, somem, tirem a média e depois tirem a média das médias. Entendeu?
E aí, vejam aí qual é a nota de vocês. Vejam aí, eu vou dar só um tempinho aqui, quem quiser não precisa colocar, não. Né? Não precisa divulgar essa nota, não. Mas é o seguinte, gente, você pode olhar separadamente como é que estão suas competências pessoais, como é que estão suas competências. Isso, Lorena, eu tinha falado errado, desculpa, tá? Na verdade, é somar e dividir por 9, né? Não é dividir por 5, desculpa, é dividir por 9, ok? Então, gente, então vejam o seguinte, vocês podem olhar elas separadamente ou podem olhar em conjunto. O conjunto é a inteligência emocional como um todo, a gente tem que pensar no conjunto. Mas eu posso olhar também separadamente, tá certo? Só para vocês terem uma ideia, aquelas 3 primeiras perguntas que eu fiz para você, aquelas 3 primeiras competências, ela avaliam a autoconsciência de vocês, a percepção, né, que vocês têm sobre vocês. Tá certo? Isso. Aí depois, Thaís, soma as 2 notas finais e divide por 2. Né, para você saber a média da inteligência emocional total. Certo? Então, as 3 primeiras, elas avaliam isso, a autoconsciência. Aí depois, né? Aí depois vem o controle emocional, superação, iniciativa. Isso avalia a capacidade de autogestão. Se eu sei me gerir, né? Pessoalmente. Aí vejamos o seguinte: se sua nota foi 1 ou 2, a média, eu gosto de avaliar assim, ó. Eu gosto de avaliar a média, isso é importante, porque eu vejo um todo, mas só que é bom avaliar individualmente, porque aí eu sei o que eu posso desenvolver. Ah, talvez a minha autoconfiança não está muito legal, então eu posso buscar formas de desenvolver minha autoconfiança. Calma, Vitor, né? Tá certo? Ele ficou emocionado com a nota dele. Pode ter sido, tá certo? Então avaliem isso. Ah, talvez a minha nota foi alta, mas a minha empatia foi baixa. Então, eu posso tentar buscar trabalhar essa forma. Porque, lembrem-se, né, eu tenho que buscar uma consciência plena, um desenvolvimento pleno. Tá certo? Tanto pessoalmente como socialmente. Então, se você teve uma nota de 1 a 2, é que você está precisando desenvolver a sua inteligência emocional, certo? Então, ler mais livros, né, cursos, para buscar formas de desenvolver sua inteligência emocional, tá certo? Se deu um 3 ou um 4, ela está adequada, né? Mas nada é tão bom do que não possa melhorar, não é isso? Então, eu posso buscar desenvolver mais ainda. E se é 5, então tá alto, ó, perfeito. Sua inteligência emocional tá lá no topo, tá certo? Isso, Gabriel, é só somar as 2 e dividir por 2. Divide as 2 por 2, ok? Então vejam aí, né, qual é a consciência não, a inteligência emocional de vocês. Certo? Isso é muito importante. Então, avaliem, façam esse exercício. Vocês podem pegar isso daí constantemente, façam essa avaliação, né? Periodicamente. E o mais importante, não é só saber, não, gente. Não é só saber, não. Né? A questão não é só saber. A questão é eu identificar isso que é o legal do desenvolvimento pessoal. Eu identifico o que eu preciso melhorar e eu vou trabalhar para melhorar aquilo. Porque se eu tenho consciência do que eu tenho que melhorar e não mudo, então não serviu para nada. Concordam comigo? Tá certo? Então é isso. Então busquem, né, trabalhar as competências que vocês precisam melhorar. Aquelas que estão adequadas, melhorem ainda mais. E se já está alto, então chega no 6. Tá certo? Então chega lá no 6. Ok? Mas, gente, se isso daí já foi legal, tá certo? Vocês conhecerem. Agora imagina, né? Vocês conhecerem os padrões de comportamento, né? O temperamento das pessoas, né? Como que as pessoas agem, por que elas agem assim, né? Isso foi feito um estudo, né? E saiu uma publicação em 1928, né? De um pesquisador também, que ele é chamado William Marston, né? William Marston. Alguém já ouviu falar dele? William Marston, né? Desse pesquisador. Ele é um psicólogo também,
né? E aí, mas vocês já ouviram, eu vi aqui, eu acho que ninguém ouviu falar dele. Mas vocês já ouviram falar da Mulher Maravilha, né? Vocês conhecem a Mulher Maravilha? Ó, todo mundo conhece a Mulher Maravilha. Né? A Mulher Maravilha foi criada por ele. Né? Ele criou a Mulher Maravilha. Né? Quando eu descobri isso, né? E o interessante é que ele criou a Mulher Maravilha baseado na teoria dele, na teoria dos perfis comportamentais. E aí ele publicou um livro, né, que é chamado de Perfil das Pessoas Normais, eu acho que é isso. Alguma coisa assim, eu tenho que confirmar. Mas acho que é isso, Perfil das Pessoas Normais. E aí ele criou, e aí nesse livro, ele identificou, ele apresentou, ele disse que todos nós, temos padrões comportamentais. E ele disse que esses padrões, eles estão relacionados em 4 perfis básicos. Aí, ó, é isso que eu queria deixar claro para vocês, tem que ficar claro. Todos nós temos os 4 perfis comportamentais, né? Definidos na teoria de Maston, que é uma teoria que a gente chama teoria DISC. Não sei se alguém já ouviu falar nessa teoria. Certo? É uma teoria chamada teoria DISC. Certo? Então, todos nós temos os 4 perfis comportamentais. É claro que algumas pessoas irão ter um ou outro perfil que irá se sobressair. Tem pessoas que podem ter um perfil que se sobressai, que está acima da média. Outras pessoas, 2 perfis. E tem outras pessoas que têm algum negócio estranho, como eu, que tem 3 perfis, né? Que se sobressaem. Quando eu fiz a minha análise, eu fiz quando eu estava fazendo o curso, né, de formação. E aí o meu treinador disse que tinha que escolher um, né? Aí eu levantei a mão que eu queria que ele me analisasse, né? Analisasse o meu perfil. Aí todo mundo ficou, nossa, ele tem 3 perfis, né? Eu era o mais estranho de todos lá, da turma toda, eu era o único que tinha 3 perfis, tá certo? Então, gente, ele criou, né? Ele criou essa teoria, né? Que é a teoria dos perfis comportamentais. Para isso, eu vou compartilhar um negócio rapidinho aqui com vocês, só para vocês entenderem, certo? Tá cansativo, gente? Tá chato? Eu posso adiantar aí, já é 11 horas. Vamos ver aqui, deixa eu compartilhar aqui rapidinho aqui com vocês, só para vocês entenderem melhor do que eu estou falando. Vocês estão conseguindo olhar? Vejam aí se apareceu um compartilhamento de tela. Está carregando, tá? Gente, o que foi que o Dr. Marston ele identificou? Certo? Eu falei para vocês que tem 4 perfis comportamentais, não é isso? Certo? Ele disse o seguinte, olha, gente, tem pessoas que elas são mais voltadas para conexão, elas querem se conectar, né? Né? Elas querem se conectar com outras pessoas, certo? E tem pessoas, nesse mesmo grupo, tem pessoas que querem mais se conectar, enquanto tem o inverso, tem outras pessoas que elas não estão preocupadas, né? Não está aparecendo, a Lorena está dizendo que não está. Lorena, vê na tua aba se você não fixou alguma imagem. Procura lá a apresentação, deve estar aparecendo na sua aba onde tem essas carinhas, onde tem 180 pessoas. Ok, tá certo? Então, gente, e aí ele falou que tem pessoas mais voltadas para conexão e tem pessoas mais voltadas para resultados. Elas não estão interessadas em conectar muito com outras pessoas, elas querem o resultado. Né? Elas estão focadas na tarefa, no que elas têm que produzir e como que elas têm que produzir. Aí, no outro perfil, tem pessoas que estão mais voltadas para falar, e vocês já vejam aí onde vocês estão se encaixando, tá? Quem fez aquela análise que eu mandei para vocês pelo e-mail, que tem aquele resumozinho, já pode ir se percebendo aí. Se vocês quiserem ir comentando aí, eu acho que eu sou isso, alguma coisa assim, já podem ir colocando aí. E Vitor já vai escolhendo, tá? Que já vai chegar a hora. Né? Então, aí veja como você se identifica. Professor, eu não consegui fazer a avaliação. Não tem problema. Veja como você se percebe, ok? Então, o que eu disse aqui, tem pessoas que estão mais voltadas para falar, para persuadir, tá certo? Elas querem falar. E tem outras que elas não gostam muito de falar, elas gostam mais de ouvir.
certo? Então, tem esse tipo de pessoa. Bom, essas pessoas que elas estão mais focadas para conexão, e para essas conexão, ela usa a persuasão, certo? Ela quer falar, ela quer persuadir, e essa persuasão, ela utiliza para conexões, a gente chama de influentes. Essas são as pessoas influentes. Pessoas influentes são pessoas comunicativas, são pessoas que geralmente elas são bastante otimistas, né? Elas gostam de estar em grupo, elas sentem a necessidade de estar em grupo, tá certo? Veja se vocês, lá no perfil que vocês colocaram, se encaixa nisso daí. Então, essas pessoas, elas sentem essa necessidade de estar em grupo, são pessoas muito sociáveis, né? São pessoas, muitas vezes, que elas são bastante criativas, certo? A palavra-chave que define uma pessoa que é influente é a sociabilidade, né? Ela é uma pessoa extremamente social. Ela chega no ambiente, ela já está conversando com todo mundo. Isso eu estou falando, gente, no mais alto nível, tá bom? Eu estou falando no mais alto nível. Como eu falei, todo mundo tem os perfis. Então, talvez tem pessoas que sejam um pouco influentes, outras que sejam muito mais influentes, certo? Então, essa é a característica de pessoas que a gente chama de influentes, tá certo? Então, essas pessoas. O que tem que ter cuidado, gente, nas pessoas que são influentes? Bom, essas pessoas que são influentes, muitas vezes, elas não se apegam muito a detalhes. Então, a gente tem que ter cuidado. Então, se você tem esse perfil, muitas vezes você não se apega muito, você quer fazer as coisas, porque você não está preocupada com o resultado. Você não está preocupada com resolver a tarefa. Você está preocupada com a conexão. Aquela pessoa que vai para o grupo, fazer o trabalho do grupo, e ela quer mais estar conversando, interagindo, e o outro lá fazendo o trabalho. Isso é o perfil dela, gente. E muitas vezes a gente tem que entender isso e buscar trabalhar isso. Mas é claro que a gente tem que buscar também melhorar, certo? Não se atentar aos detalhes é bom? Nem sempre. A gente tem que, em alguns momentos, a gente tem que se atentar a esses detalhes, certo? A gente tem que se atentar a esses detalhes. Muitas vezes essas pessoas, elas falam demais, né? Porque elas querem se comunicar, elas querem se conectar, então elas ficam falando muito. Então, busque em alguns momentos dar a voz a outra pessoa. Você vai perceber que a sua comunicação com o outro vai melhorar, certo? Então, busquem fazer isso, né? Muitas vezes, essa pessoa, ela age muito por impulso, certo? Porque ela não é tão sentada, né? Ela não é tão metódica, então muitas vezes ela vai agir por impulso. Mas essas pessoas, elas são muito criativas também. Isso é legal, porque muitas vezes a gente diz assim, o meu perfil não é legal. Gente, não tem nenhum perfil ruim. Todos os perfis são bons. O problema é que muitas vezes a gente subestima o nosso perfil, a gente quer o perfil do outro. Tá certo? Isso é legal, Marcos, porque quando a gente vê isso, a gente consegue perceber. Gente, perceber é diferente de julgar, tá bom? A gente não pode julgar. O fulano de tal é influente. Agora eu já sei, tá? Não, eu tenho que perceber. Até mesmo porque o perfil, ele não define a pessoa, tá certo? Ele direciona. Mas não é porque a pessoa é influente que ela vai ser assim, assim, assim. Não. Ela faz parte de todo um contexto. Tem todo um contexto social, tem todos os outros perfis influenciando, certo? Então, a gente tem que ver o todo. Mas existe, sim, né, algumas questões que são importantes. E a gente tem que fazer o seguinte, quando eu identifico o meu perfil, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que ver os pontos que eu tenho que desenvolver e eu vou lá e desenvolvo. E eu tenho que ver quais são as minhas competências e desenvolver ainda mais. Qual é uma competência, né, de uma pessoa que tem um perfil de influência, né? É uma pessoa que sabe persuadir muito. Então, ela pode utilizar essa capacidade de persuasão dela para alcançar... persuasão no sentido positivo, tá certo? Persuasão, ela pode utilizar essa persuasão para alcançar seus objetivos. Como que ela pode fazer isso? Tá certo? É uma pessoa que ela é extrovertida, ela é uma pessoa que ela é entusiasmada, então não tem esse negócio de... Lembra que eu falei do negativismo? Com certeza, as pessoas que têm um perfil de influência colocaram
lá naquela parte do entusiasmo, lá, se veem as coisas positivas, lá no teste que eu fiz, com certeza elas colocaram uma nota alta. Porque geralmente a pessoa influente, ela é um pouco entusiasmada, né? Ela é muito sociável. Então, utilizem isso. Então, utilizem isso. O Iron está dizendo que ele acredita que o perfil dele seja isso. Então, ela é uma pessoa otimista. Gente, algumas coisas que vocês têm que ter cuidado. Pessoas que têm um perfil de influente, né? E aí eu vou pegar um exemplo meu, né? Eu tenho um pouquinho de influência. É o saber dizer não, né? A pessoa que é influente, ela tem um medo enorme de dizer não para o outro, certo? Alguém sabe por que a pessoa tem medo de dizer não? Alguém pode me dizer aí, por que uma pessoa influente tem medo de dizer não? Ué, para não perder influência, né? Para não perder a influência, exatamente. A pessoa influente, ela tem medo de não ser amada pelo outro. Ela quer conexão. Ela quer fazer quantas amizades ela quiser. Ela for possível, desculpa. Então, ela não quer dizer não, mas a gente tem que ter muito cuidado. Porque o fato da gente não dizer não, né, pode estar prejudicando a gente para alcançar o resultado. Porque a gente nunca sabe dizer não. Não. A gente não sabe... desculpa, a gente fica sempre dizendo sim, 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 sim. Tá certo? E aí a gente fica sobrecarregado. Né? Meus alunos sabem, né, que antes eu estou trabalhando isso, tá, gente? Mas eu estou trabalhando mais o meu não agora. Antes, o aluno chegava, professor, pode me orientar para o TCC. Aí eu, meu Deus do céu, tá bom, eu aceito. Aí eu tinha um monte de aluno. Aí hoje eu estou trabalhando mais o meu não, tá, gente? Então vocês já sabem já por que eu estou trabalhando no meu não. Não é porque eu não gosto de vocês, não. É porque muitas vezes a gente se sobrecarrega. A gente se sobrecarrega. E aí eu tenho que dizer não. Certo? E é importante a gente trabalhar disso, viu, Jara? Isso é bom saber. Tá certo? Então não é uma questão pessoal, né? De, eu não gosto. Gente, o professor não gosta de mim. Não, gente, é porque muitas vezes a gente se sobrecarrega. A gente quer abraçar o mundo, mas não consegue. Então, vê isso. A pessoa que é influente, muitas vezes ela tem medo de perder o prazer pelas coisas que ela faz, principalmente se ela está fazendo coisa rotineira. Se você é influente, evite ficar fazendo toda hora coisas rotineiras. Eu trabalho em uma rotina. Então, trabalhe na sua rotina. Quando você sair de lá, busca fazer algo diferente. Faça algo diferente. Evite a rotina, porque senão você pode acabar perdendo o prazer naquilo que você faz. Tá certo? Então, busquem sempre entender essas características. Professor, como é que eu posso identificar uma pessoa que é influente? Gente, uma pessoa que ela é influente, geralmente você vai ver ela rindo. Certo? Ela vai estar rindo, ela vai estar alegre, ela vai estar falando, ela vai estar gesticulando, ela vai estar fazendo brincadeira, ela chega, né? Ela está numa roda de conversa, ela não quer nem saber se conhece ou não a pessoa, ela vai lá e chega e começa a falar. Essas são as pessoas influentes. Tá certo? Então, veja se vocês se identifiquem com esse perfil. Deixa eu ver, professor, os principais princípios e valores individuais influenciam na externalização do perfil? Não, Conceição. Não, perfil. Não influencia. Eu vou falar já um pouquinho mais, porque, na verdade, a gente tem várias situações. A gente tem a situação do perfil natural, tá certo? A gente tem a situação do perfil natural. Isso é o nosso natural. A gente tem e não vai mudar. Se você fizer o teste hoje e fizer o teste daqui a um mês, um ano vai ser o mesmo. Mas tem uma situação que a gente tem o nosso perfil adaptado. O que é o nosso perfil adaptado? Muitas vezes a gente é influenciado pelo ambiente onde a gente está a ser alguém que a gente não é naturalmente. Então a gente pode induzir. Isso aconteceu comigo, eu vou até comentar com vocês depois. Tá certo? Então pode acontecer isso, mas não vai ser influenciado. Tem outras coisas que influenciam, que são influenciados pelos nossos princípios e valores. Tá certo? Tem outras situações, mas esse não, esse é natural. O perfil, a Mariana está perguntando aqui se o perfil articulador é a mesma coisa, sim. Na verdade, o articulador é mais um perfil de liderança do influente, aquela pessoa que tem a capacidade de articular. Exatamente isso. Muito bem. Ok? Gente, além disso, então isso eu falei do influente, tá certo? É aquela pessoa que quer conexão, aquela pessoa que quer e usa a fala para persuadir. Mas tem aquelas pessoas que querem conexão.
Esse negócio de temperamento sanguíneo é o que o Hipócrates, não foi, que falou? Não é exatamente assim, porque a teoria, ela tá bem relacionada com a teoria dos humores, não é isso que tu tá falando, Felipe? A teoria dos humores, né? Ela tá um pouquinho relacionada, mas é diferente, tá? Ela é diferente, elas são um pouquinho parecidas, mas é porque, tipo, a teoria dos humores acabou que ela teve uma defasagem, né, ao longo do tempo, pelo avanço da tecnologia. Certo, gente? E aí tem aquelas pessoas que são mais voltadas para conexão, mas só que elas não gostam muito de falar, elas gostam muito de ouvir. É aquelas pessoas que querem amizade sincera, como diz a Tainara hoje, amizade sincera. Tá certo? Então, aquelas pessoas que querem amizade sincera são as pessoas que a gente chama de estáveis. Estáveis vem de estabilidade, tá certo? Essas pessoas que buscam a estabilidade são pessoas que geralmente elas são mais calmas, são pessoas pacientes, são pessoas planejadoras, né? Ela não faz nada antes de planejar. Ela não faz nada antes de planejar. Ah, eu tenho que ir para um jantar, eu vou marcar um jantar, né? Eu vou marcar um jantar com minha namorada, meu namorado. Tá certo? Antes, uma semana antes, ele está planejando qual é o restaurante, né? Ou se vai ser no Ritz, ou se vai ser nas Quatro Bocas. Então, ele está planejando ali. Ele vai planejar, porque ele quer tudo organizadinho, né? O estável, ele é muito previsível, certo? Por quê? Porque o próprio nome está dizendo, ele quer estabilidade, ele quer segurança, ele é previsível. Tá certo? Então, o estável, ele tem essa característica. Uma coisa interessante do estável, né? Ele é um bom ouvinte, certo? Então, por exemplo, você é médico, com certeza, se você tem um perfil de estabilidade, os pacientes vão gostar muito de conversar com vocês, né? Um influente, quando encontra um estável, meu Deus do céu, porque ele fica falando, e o estável só fica só escutando. Tá certo? Então, é o mundo perfeito. Mas, muitas vezes, o estável, ele se irrita um pouco com o influente. Porque, como o estável, ele é mais calmo, muitas vezes ele pode ficar um pouco ansioso e até mesmo irritado com aquele monte de coisa que o influente está falando. Aí, o influente, ele chega e já conversa com todo mundo. Então, a gente tem que ter muita calma. Então, se você é influente e vai conversar com o estável, vejam isso, tá certo? Ele tem um tempo, tá certo? Ele tem um tempo dele, o estável ele tem um tempo dele, né? O estável, ele sempre tá naquela posição relaxada, ele anda sempre de forma suave, parece que ele tá flutuando, certo? A expressão tranquila, certo? Cala a boca, mano. Exatamente, é mais ou menos isso. Então, gente, uma coisa interessante, o estável, ele é uma pessoa muito metódica, tá certo? É uma pessoa que gosta muito de planejar. Ela gosta de tudo muito bem planejado, não é organizado. Organizado a gente vai ver outra coisa. Ela gosta muito das coisas muito planejadas. Pessoas que têm um perfil baixo de estabilidade são pessoas geralmente mais agitadas, né? A pessoa mais agitada, ela quer tudo para ontem, ela é mais ansiosa, ela é mais ativa, ela é mais energética, certo? Então tem que ver isso, tá? Então essas pessoas, elas valorizam o planejamento, elas valorizam muito o planejamento, elas buscam sempre elas buscam sempre estar calmas, tranquilas, e elas querem relação. Lembra que eu falei que o influente quer conexão? Mas o influente, ele quer conexão com todo mundo. Ele quer conexão com todo mundo. O estável, ele quer conexão, mas ele quer conexão duradoura. O influente, se ele chegar numa festa e fazer amizade ali na festa, tá tudo bem com ele, nem que ele não fale mais com outra pessoa. O estável, não. Ele quer criar uma amizade, ele quer criar um relacionamento, ele quer criar uma ligação, mas uma ligação duradoura. Certo? Ele quer criar essa ligação duradoura, uma relação de confiança. Uma coisa que as pessoas que têm esse perfil têm que ter cuidado, tá certo? E vejam se vocês se identificam com isso. Elas também têm dificuldade de dizer não, tá certo? Mas só que é diferente do influente. O influente não diz não porque ele não quer deixar de ser amado, ok? Porque ele quer conexão. Já o estável, ele não diz não porque ele quer evitar o conflito.
E a pessoa estável, ela não gosta de conflito. Se ela puder fazer uma coisa para evitar um conflito, ela faz. Certo? E aquela pessoa que está brigando ali, o namorado está brigando, ele fica caladinho. Eu vou ficar calado porque eu não quero confusão. Tá certo? Então, essa é a pessoa estável. E entenda, gente, né? Se você tem lá seu pai, sua mãe, seu irmão, seu namorado, namorada, se ele é estável, compreenda ele. Tá certo? Porque ele é um pouco mais lento. Tá certo? Agora, já imagina uma pessoa que é estável e influente dizer não. Olha o problema. Né? Sou eu. Eu sou influente e sou estável. Aí, olha o desafio em dizer não. Olha o desafio em dizer não. Então, vejam isso, certo? O influente, ele tem medo de arriscar. Desculpa, o influente não. O estável, ele tem medo de arriscar, certo? E por isso, muitas vezes, ele não abraça as oportunidades. Por quê? Porque ele é previsível, ele gosta de segurança. Então, nada que vai desestabilizar a segurança dele, ele gosta. Olha, foi um sofrimento para mim. Eu comecei a investir na bolsa, em ações, no ano passado. Meu Deus do céu, que foi sofrimento para mim? Porque eu sou uma pessoa estável, né? Eu não gosto daquele negócio de ficar subindo e descendo, o negócio subindo e descendo, e o dinheiro indo embora, e aí tem uma hora que sobe. E aí, mas a gente tem que buscar se adaptar a isso, aos nossos medos. A gente tem que se adaptar aos nossos medos. E aí, isso a gente só faz quando a gente se conhece. Porque eu não conhecia isso. Né? Eu tinha a sensação, mas eu não sabia de onde vinha. Então, por isso que é importante a gente se conhecer. A gente só encontra, né? A gente só se encontra enquanto indivíduo, a gente só se percebe, né? Se a gente se conhecer e conhecer o outro também. Tá certo? Então, coisas importantes que vocês devem trabalhar, né? Vocês que são estáveis, certo? Busca, né? É uma pessoa que sempre busca e tem resistência à mudança. Né? Então, busquem ser mais abertos às mudanças. Certo? Não sejam tão fechados. Não sejam tão tolerantes. Muitas vezes a pessoa é tão tolerante, né? A pessoa ela é tão submissa ao outro que muitas vezes as outras pessoas acabam se passando por cima delas. Certo? Então, vocês têm que ter isso. Né? Vocês têm que sempre se lembrar disso. Ok? Então, isso daí é o estável. Ok? Algumas pessoas já se identificaram aí com esse perfil, estou vendo aqui, ok? Outra coisa interessante, gente, quais são as competências que são da pessoa que tem um perfil de estabilidade? Uma pessoa que tem um perfil de estabilidade é uma pessoa que ela já é empática por natureza, certo? Então, para conexão, ela é ótima, tá certo? Para momentos em que você precisa se relacionar com outras pessoas. É uma pessoa que ela é muito persistente, certo? Veja se faz sentido isso para vocês. É uma pessoa que ela é muito persistente. Então, nada abala muito ela. E se o negócio não deu certo hoje, então ela continua. Não é aquele, bicho, não deu certo, então eu já vou desistir. Não, o estável, geralmente, ele é muito persistente. Se você der uma tarefa para uma pessoa estável, ela vai fazer. Muitas vezes ela não vai fazer, né, daqui a 1 hora, ou amanhã, ou depois da manhã. Não, porque ela tem um tempo dela. Ela tem um tempo dela. É isso mesmo, Mariana. O estável, ele é um, né? É um ser angelical. É um ser angelical, não é porque eu sou estável, não, tá bom? Mas é uma pessoa muito paciente, gente. Mas você tem que trabalhar também isso, né? Essa paciência. Porque paciência demais não é legal. E é uma pessoa muito planejadora. Então, utilizem isso para vocês. Certo? Utilizem isso. Eu tenho um perfil de estabilidade, mas eu estava querendo, no meu perfil adaptado, né, vocês são perguntou, já vou comentar com maior detalhes, no meu adaptado eu estava querendo ser uma outra coisa. Quando eu percebi isso, por quê? Porque eu estava numa situação de liderança e eu queria as características que eu considerava que eram a característica de líder. Mas só que o que a gente não sabe é que cada um dos perfis, eles têm um perfil de liderança. Eu consigo ser líder em cada um dos meus perfis. Tá certo? Existe o perfil de liderança do influente, existe o perfil de liderança do estável, existe o perfil de liderança dos outros. Eu só tenho que saber trabalhar, me conhecer e trabalhar isso em mim. E não querer ser uma outra coisa que eu não sou. Porque isso vai me gerar um gasto de energia enorme. Isso vai me gerar um gasto de energia enorme. E isso não é bom emocionalmente para você. Não é bom. Tá certo? Então, isso é o estável. Bom, gente, tem outras
Tem outras pessoas que elas gostam de falar, elas querem persuadir, mas elas não é para conexão, elas querem fazer isso para obter um resultado. Elas querem um resultado. Elas não estão nem se importando com pessoas, elas não gostam muito de conexão, não. Certo? Elas querem o resultado. Essas pessoas a gente chama de dominantes, certo? A pessoa que ela é dominante são aquelas pessoas, elas são muito confiantes, certo? Elas geralmente, algumas pessoas dizem, elas são líderes natos, mas é que eu falei, cada um tem um perfil de liderança, mas elas conseguem, com maior facilidade, se colocar em posições de comando, né? Porque elas têm essa facilidade. Mas só que tem uma questão que é importante que a pessoa que é dominante trabalhar, tá certo? Como ela quer o resultado, ela é focada no resultado, muitas vezes ela não se preocupa com a pessoa, com o indivíduo, com as relações pessoais. E muitas vezes ela acaba passando a ideia de ser uma pessoa arrogante, né? Passa a ideia, tá? Passa a ideia de ser uma pessoa arrogante, passa a ideia de ser uma pessoa que não se preocupa com o outro. Por quê? Porque a visão dela tá focada no resultado. Tá focada no resultado. Então a gente tem que trabalhar. Mas a pessoa que ela é dominante, ela tem características positivas, enormes, que é importante serem trabalhadas. É uma pessoa que ela é ousada, certo? É uma pessoa que ela tem um comando nato dela, ela sabe comandar, ela sabe gerir. Né? É uma pessoa que ela tem objetividade e tem, pelo menos, busca assertividade, certo? Busca acertar, busca ter o resultado. O problema do dominante é que ele está buscando o resultado. Mas como ele quer tanto resultado, muitas vezes ele não avalia a qualidade do resultado. Tem uma metáfora que diz assim, mais ou menos assim, o dominante, vamos dizer que tem uma pedra, da pessoa que tem, a pessoa tem uma pedra e tem um rio. Certo? Aí a pessoa tem que passar essa pedra para o outro lado do rio, tá certo? O dominante, ele quer que a pedra passe para o outro lado do rio. Ele não quer saber se a pedra vai quebrar, ele não quer saber se a pedra vai molhar, ele não quer saber nada, ele quer ter a pedra do outro lado do rio. Tá certo? Ele quer ter a pedra do outro lado do rio. Então, a gente tem esse cuidado em relação à dominância, né? E tá melhorando alguns pontos que são importantes, né, em relação ao perfil de dominância. Por quê? Porque o perfil de dominância, muitas vezes, ele tende a exercer muito a sua autoridade. Então, muitas vezes, você tem que ser um pouco mais, buscar ser um pouco mais flexível, tá certo? Buscar mais planejar do que executar. Muitas vezes, o dominante, ele busca sempre estar executando as coisas e não planeja. Né? Isso é ruim, porque ele acaba tendo resultado, mas muitas vezes não é um resultado de qualidade. Porque ele só quer o resultado, certo? Então, muitas vezes como é que a gente percebe essas pessoas que são dominantes? Né? Como é que a gente percebe essas pessoas? Geralmente são pessoas que têm uma postura mais altiva, né? Que são mais firmes, mais seguras. Mas uma característica que é conhecida do dominante puro, né, é a intolerância. A pessoa que é dominante pura, ela não aguenta muita coisinha, não. Né? Se você estiver falando muita besteira, ela vai lá e fala. Né? Se ela não estiver gostando, ela vai lá e fala que não está gostando. Certo? Então, antes é que ela é muito autêntica. Por quê? Porque ela quer saber do resultado, ela não está preocupada com a conexão que ela está fazendo. Então, muitas vezes, a pessoa que é dominante tem que estar trabalhando isso. Né? Isso é importante. E, por último, são aquelas pessoas que elas são mais voltadas para ouvir, elas são quietinhas, mas só que elas buscam se focar na tarefa, em realizar a tarefa. Essas são as pessoas conformes, tá certo? Essas são as pessoas que a gente diz que conformam, certo? Quais são as características dessas pessoas, né, que são ditas conformes? Geralmente essas pessoas, elas buscam organização, são pessoas muito organizadas, são pessoas que são muito detalhistas, elas têm uma capacidade de concentração incrível, certo? Por quê? Porque elas estão lá, no lugarzinho dela, né, trabalhando. Elas não gostam de... Isso, exatamente, Ana. É o mesmo perfil analítico, é a pessoa que é analítica. Então, esse perfil, a Ana Luísa já está se identificando aí, ó, certo? Então, esse perfil conforme é justamente essa pessoa, é a pessoa analítica. É a pessoa que ela busca o detalhe. O conforme,
ele não está nem preocupado muito com o resultado, ele está preocupado com a tarefa. E aí, como ele é preocupado tanto com a tarefa, talvez ele tenha que que avaliar um pouquinho, né, essa conduta dele, porque muitas vezes ele demora muito para entregar a tarefa. Porque ele é tão perfeccionista, ele quer a coisa tão perfeita, né, que acaba não entregando a tarefa, porque nunca vai estar perfeito para ele. Ele tem uma autocrítica enorme, né? Vê se faz sentido isso para vocês. Então, a pessoa que é conforme, ela é altamente autocrítica. E critica os outros também. Ela critica muito os outros. Por quê? Porque como ela tem um padrão, né, de excelência, né, o que os outros fazem não tá. Se o outro não fizer a coisa perfeita, e só é perfeito do jeito que ela faz, certo? Então o negócio não tá certo. E aí ela sofre com isso, gente. É um sofrimento, tá certo? Então, a pessoa, qual é o maior medo? Qual é o maior medo de uma pessoa que é conforme? De errar. A pessoa que é conforme, ela tem um medo horrível de errar, certo? Né? De crítica, de receber crítica no trabalho. Por quê? Porque receber crítica do trabalho é dizer que ela não fez o negócio dela perfeito. E ela, o perfil dela é ter o perfil perfeito. Mariana, a gente não vai ter tempo, né, de falar isso, mas tem variações dos perfis, sim. A gente vai conectando os perfis. Por exemplo, uma pessoa, isso que eu falei para vocês é quando é o perfil puro, certo? Isso é quando é o perfil puro. Agora, as pessoas podem ter relações. Eu vou explicar já na pessoa que for né, selecionada, aí vocês vão entender melhor como que esses perfis eles podem estar se conectando, tá certo? Então essa pessoa geralmente é uma pessoa muito questionadora, muitas vezes até pessimista em alguns pontos. Isso eu tô falando, gente, do puro. É possível que a avaliação que vocês fizeram, né, muitos de vocês, a grande maioria, não tem um perfil puro, tem um perfil misto, tá certo? São 2 ou 3 perfis juntos. Aí, aquele resumo, vocês podem perceber essas características, porque o resumo ele dá as características, ele não diz exatamente o que você é, tá certo? Mas ele te dá as características. Através dessas características, o intuitivo é uma pessoa que ela tem mais um perfil de influente, porque o influente ele tem essa criatividade em si, tá certo? Mas ele também tem um pouco de estabilidade, tá bom? Quem foi? Foi a Lorena. Tá ok? Então, gente, isso que eu queria mostrar para vocês em relação aos perfis, tá certo? O que é interessante também vocês avaliarem? Isso daí serve só para mim, professor? Não serve só para mim. Eu posso utilizar isso na minha família, com os meus colegas, com os meus colegas de turma, com os meus pacientes, por exemplo. Isso é muito interessante, né? Eu adaptar, por exemplo, já pensou, adaptar minha consulta de acordo com o perfil. Quando eu fiz o curso, certo? O que tinha de médico, nutricionista, advogado e outros empresários fazendo, não para ser analista em si, mas para utilizar em suas profissões. Né? Tem um caso de nutricionista que ela tá até conversando, ela dizia assim, antes, a pessoa, tipo assim, solicitava, né, marcava a consulta. Antes da pessoa ir para a consulta, ela já enviava para ela responder o relatório. Já enviava para ela conhecer a pessoa. Eu fui para a nutricionista agora em Imperatriz, que ela disse também ia fazer o curso, porque ela estava tendo essa ideia. Né? Então, é um diferencial que a gente vai fazendo. Esse tem outros. Tá certo? Então, já pensou assim, por exemplo, chegou um paciente meu que ele tem um perfil dominante. Gente, se o paciente é dominante, então você já vai com outro pensamento. Você já tem que chegar lá muito bem preparado. Por quê? Porque essa pessoa, ela quer resultado. Não fique de blá, 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 não fique conversando, não fique com historinha. Ela quer chegar lá e quer resolver o problema dela. Ela quer um resultado. Se você ficar falando muito, a pessoa já vai começar a se irritar. Não fique falando de temas irrelevantes para ela, né? Você tem que falar o que é de interesse dela. Ela foi lá para uma consulta, para fazer um check-up, ou para ver a resposta de um exame, receber um diagnóstico, etc. Não faça isso. Agora, se for uma pessoa influente, certo?
A pessoa influente, ela gosta de conversar. Certo? Então, dê um tempinho a mais para você se conectar com essa pessoa, para você conversar com essa pessoa. É claro que você não pode deixar ela falar muito, porque senão perde o controle. Né? Porque influente, se você der a voz para ele, ele fala, tá certo? Então, não fique apontando, por exemplo, muitos detalhes. Deixe ele participar do processo dele, né? Para ele dar ideias, em relação ao processo. O problema dele. Emancipe ele. Então, converse com o influente. Se for uma pessoa estável, né, tente ser, assim, sinceramente, né? Não é um negócio forçado, não é um negócio, né? Mas sejam gentis, sinceramente simpáticos, né? O estável, ele gosta disso. Mas isso é ser verdadeiramente, gente, não é para ninguém ser falso aqui, eu vou ser gentil, né, com um setão de falsidade. Não, não é isso. Então busquem fazer isso, né? E demonstrem sempre paciência. E se for um conforme, meu Deus do céu, se for um conforme, aí que você se prepare. Porque primeiro que ele já vai vir sabendo qual é a doença dele. Ele já vai vir. Antes dele chegar lá, ele já pesquisou no Google, tá certo? Então, ele já vai querer saber um monte de coisa. Então, dê informações para ele, dê informações técnicas. Talvez ele queira e ele se sinta mais confiante para realizar o tratamento, ok? Então, esses são alguns dos perfis. Então, vejam, avaliem isso. Certo? Eu sei que é muita coisa, certo? Mas busquem sempre estar se desenvolvendo pessoalmente. Isso vocês vão ter uma chave importantíssima para o desenvolvimento pessoal de vocês, né? Para resolver as metas. Como é que eu posso fazer isso? Né? Leiam, façam cursos e etc. Tem várias formas de vocês fazerem isso. Tem muita gente que tem um preconceito. Eu tinha um preconceito enorme sobre desenvolvimento pessoal. Na minha cabeça, esse negócio é autoajuda, não vou fazer esse negócio não. Tá certo? Levei quase 10 anos, falei para vocês, para entender isso. Por obrigação da minha esposa. Na verdade, ela começou a fazer no final de 2018, ela começou a fazer coach, né? Aí eu, não, faz, vai ser bom e tal. Aí eu disse, senão besteira esse negócio é besteira. Aí ela me obrigou a fazer também com ela, a fazer as ferramentas, a fazer o filme. Não, minha coach disse que tu tem que fazer junto comigo. Meu Deus do céu, tá bom, vou fazer. E aí quando eu comecei a fazer, quando eu comecei a ler o livro, eu digo, caraca, isso me encaixa nesse negócio aqui que eu tô querendo fazer, executar essa meta e tal. E aí eu comecei, gostei tanto que eu fui fazer, porque eu sou muito curioso também, eu não acredito muito nas coisas assim, porque tipo, quando a gente vai ver as ferramentas, eles dão o que a gente tem que fazer, eles não mostram teoria por trás. E aí eu não, se eu não tenho uma fundamentação científica, eu não acredito, né? Aí, sou meio doido, assim. Aí, foi o que eu fiz? Eu disse, não, eu vou fazer formação, né, para eu entender. Né? Cheguei lá, nos primeiros dias, eu já continuei com um pouco de preconceito ainda. Gente, cadê a evidência científica aqui? E aí, depois, eu só fui, né, realmente ter confiança mesmo no processo, depois que um neurocientista, né, ministrou a aula e mostrou todos os processos, né, neurofisiológicos envolvidos. Eu sou meio assim. Mas é isso, gente. A gente tem que um pouco abandonar a nossa arrogância, o nosso preconceito, se a gente quiser se desenvolver, ok? Rapidamente eu vou mostrar para vocês. O Vitor já escolheu o Vitor, quem é? Quem é? Eu vou mostrar rapidamente para vocês aqui o perfil, só vocês entenderem. Vocês não estavam me perguntando em relação ao adaptado. Gente, a regra, o Vitor vai escolher, mas só que essa pessoa, certo? Ela vai ter que decidir, porque eu vou ter que mostrar o relatório dela aqui. Tem algumas pessoas que se incomodam com isso. Então, essa vai ser uma... É a regrinha, né, que vai ter que seguir. Então, a pessoa que ele escolheu vai ter que aceitar isso. Se não aceitar, a gente pega uma outra pessoa que aceite, tá bom? Vai lá, Vitor, fale. Vixe, Maria, o negócio foi tão intenso que o negócio do Vitor travou. Ele deve estar recebendo um monte de mensagem de ameaça, né, para escolher. Vitor, volta. Enquanto isso, eu vou abrindo o sistema aqui. Vixe, gente. Gente, será se pegaram o Vitor aí? Meu Deus do céu. Gente, o que foi que fizeram com o Vitor?
Peraí, eu vou... Ó, voltou. O professor caiu aqui, eu tô entrando pelo celular aqui agora. Gente, na hora que você falou assim, você viu que pode escolher, o negócio travou ali, eu falei assim, ah, meu Deus. Era pra ser hoje, né? E aí, Vitor, quem é? Eu escolhi, realmente, lá naquelas respostas, foram todas muito boas. Então, não é, tipo assim, quem tá mais certo ou não. Eu escolhi mesmo por quem eu mais me identifiquei. Aí, o comentário que eu achei... Eu gosto de uma pessoa concisa. Aí, eu escolhi o da Thaisa Carvalho, que falou que o sucesso profissional é ter estabilidade financeira, reconhecimento e ter tempo para o desenvolvimento pessoal. Então, por me identificar mais com esse tipo de comentário, aí eu acabei optando por ela. E, Thaís, eu já vi que ela tá aqui, né? Thaís, eu posso mostrar teu relatório? Você fez o relatório? Pode abrir o áudio se você quiser. Deixa eu ir logo procurando aqui. Eu fiz sim o relatório. Thaís, você é da onde, Thaís? Só de frente, professor. Thaísa. Ah, tá. É porque tem um monte de Thaísa. Desculpa, Thaísa. Gente, a Thaísa, né, fica sendo ríspida comigo. Desculpa, já é um reflexo, talvez, do que vamos encontrar. Ok. É Thaísa Carvalho 22 @outlook, não é isso, Thaísa? Isso. Ok, vou mostrar aqui seu relatório. Posso mostrar seu relatório, Thaísa? Pode, né? Já estamos aqui. Certo, então vamos ver aqui. Oh, meu Deus. Vai demorar um pouquinho, já vou... Vai ser rápido, que a gente já está tendo 20 minutos. Mas depois, Thaís, como você ganhou, depois aí tu entra em contato comigo direitinho, porque aí eu te passo ele completo, te faço a devolutiva todinha completa, tá bom? Tá bom. Que só para entregar isso daqui, gente, demora 2 horas. É porque tá demorando um pouquinho, porque tá carregando o relatório dela aqui. Quem não fez ainda, faça lá, tá? Se tiver alguma dúvida em relação ao resumo, pode entrar em contato comigo, né? No direct, para tirar alguma dúvida. E lembrem-se, gente, que teria que é o que vocês são naturalmente, né? Teve uma participante que entrou em contato comigo hoje, né? E perguntou, professor, eu acho que eu não me identifico com isso. Acontece que algumas vezes você pode estar sofrendo uma pressão para ser alguém que você não é naturalmente. Certo? Aí você sente essa necessidade. Mas aqui dali é o que você é naturalmente. Ok, vamos lá. Tá. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Eu vou mostrar rapidamente, tá? Deixa eu ver se eu consigo. Gente do céu. Todo mundo ansioso aí para ver devolutivo. Todo mundo na expectativa de que eu tô por aí. Aqui, esses acessos. Ó, vejam se apareceu aí. Vamos lá. Se vocês verem aí. Bom, Thaís, isso daqui é seu relatório, tá bom? Isso daqui é aquele resumozinho que você viu lá, tá certo? Isso daqui mostra, assim, tá faltando mais uma parte, porque depois eu vou te dizer como fazer, tá certo? Lembra que eu falei, eu acho que a vocês me perguntou, né, se aquilo dali que a gente estava até comentando, né? Isso eu posso mudar, mas não, na verdade, esse perfil é natural meu, mas tem circunstâncias que pode fazer com que eu busque mudar ele. Então, lembrando, isso daqui não te define, isso daqui não define a Thaís, né? Isso daqui são características naturais que elas podem ela pode ir se flexibilizando. Então, pelo que está aqui, né, veja se faz sentido, tá certo? Isso daqui vocês já viram, né, as características do dominante. O vermelhinho é o ponto do dominante, aqui é o do influente, aqui é do estável, aqui é do conforme. Então, a Thaís, ela tem 2 perfis aqui. Ela tem um
maior que a dominância. Então, vê se faz sentido para ti, viu, Thaís? Né? É uma pessoa que ela busca estar em comando, à frente. Talvez em algumas situações, né, ela pode ser mais determinada, assim, e querer aquele resultado, e aí as outras pessoas acabam compreendendo isso de forma errada, pensando que ela é grosseira, né? Mas é porque ela está focada no resultado, ela quer resolver aquele problema. Então, talvez busque trabalhar mais isso. E, além disso, ela tem... Então, olha o negócio. Como ela busca resultado. Ela é totalmente voltada para resultado e para tarefa. Ela é uma pessoa muito conforme, ela é uma pessoa muito organizada, é uma pessoa muito planejada, né? Planejadora, desculpa. Certo? Então, ela tem dois perfis que vão lá se complementar. E isso faz com que talvez ela tenha um déficit nas relações pessoais dela. E talvez ela esteja sentindo talvez não. O que mostra aqui no gráfico é que ela está sentindo uma pressão enorme para ela ser mais comunicativa. Não é isso, Thaisa? Se quiser, pode ligar o áudio para comentar. Então, isso mesmo. Você está tendo uma pressão enorme para ser mais comunicativa, para ser um pouco mais desacelerada. Tu é muito acelerada. Tu é muito acelerada. E aí tu tá querendo ser um pouco... Isso aqui é o que você tá querendo ser. Né? Você está querendo ser um pouco mais desacelerada e quer ser um pouco mais sociável, né? Você não se considera uma pessoa tão sociável, você não considera uma pessoa tão comunicativa, você quer se comunicar mais, né? E aí você tem o principal medo da Thaís é com certeza o medo de errar. Tu tem um medo enorme de errar, né? Tem uma situação, Thaís, que eu lembrei agora. Talvez tu Valer, não vou comentar ela, mas uma situação que ocorreu lá nos corredores da UFMA, que na hora que eu vi esse teu perfil aqui, eu lembrei, né, de uma situação. A gente tem um medo enorme de errar. Mas aí, muitas vezes, a gente tem que se despreocupar em relação a isso. Porque todos nós temos falhas, todos nós vamos errar, tá certo? E aí, se a gente ficar muito focado nesses erros, nesses medos, né, a gente vai acabar não se desenvolvendo na nossa plenitude. Então, você vai ter que, assim, você tem que ver quais são os seus objetivos. Quais são os seus objetivos? Quais são os seus propósitos? Aí você tem que ver se esses objetivos, eles estão de acordo com o seu perfil natural, né? Olha, eu não contei para vocês, mas, por exemplo, o meu perfil é esse, é influente, estável lá em cima e conforme. No meu adaptado, o que é o adaptado, gente? O adaptado é aquilo que eu estou querendo ser. Por que eu estou querendo ser? Muitas vezes por causa de uma pressão social, de uma pressão do meu trabalho, uma pressão da minha família. E aí, o que é que a Thaís está querendo ser? Ela está querendo ser isso, ela quer ser uma pessoa mais social, ela quer ser uma pessoa mais planejadora, é uma pessoa mais lenta, ela quer desacelerar o processo dela, tá certo? Mas isso é o que ela acredita que a sociedade, que os amigos dela estão querendo ser. Muitas vezes a gente não precisa ser o que os outros querem. A gente não precisa ser o que os outros querem. A gente pode ver o que faz sentido pra gente. Se isso daqui não faz sentido para você, você não precisa ser. Você pode trabalhar um pouco mais esses seus perfis aqui para melhorar. No meu caso, eu sou, na verdade, influente, né, estável lá em cima e conforme. E a minha dominância era lá embaixo, 14%. Tá certo? E aí, por causa da minha posição de liderança no laboratório, como professor e etc., eu sentia uma necessidade enorme de aumentar a minha dominância. Aí, quando eu fui fazer meu adaptado, a minha dominância foi bem para cá, para 98. E isso gerava um gasto de energia enorme para mim. Com certeza, deve gerar um gasto de energia enorme para a Thaís, para ela tentar ser isso daqui, ó. Para ela tentar ser mais sociável, para ela tentar ser mais comunicativa, para ela tentar ser mais lenta, né? Por que está gastando esse tanto de energia? Porque não é o natural dela. E aí, quando a gente gasta tanta energia assim para ser alguém que a gente não é, a gente acaba comprometendo o nosso estado emocional,
certo? Então tem que ver isso daqui. Bom, gente, além disso daqui, tem outra coisa, depois eu vou mandar para a Thaís, né? Que isso aqui não é necessário. Quando vocês respondem aquele negocinho lá, eu digo assim, né? A pergunta é o seguinte: o que vocês acham que as outras pessoas gostariam que vocês fossem? Mas isso é o que vocês acham. Tem uma outra forma que a gente encontra realmente o que as pessoas acham, né, acreditam, qual é o nosso perfil e o que elas gostariam que nós fôssemos, tá certo? Aí que o relatório, depois tu olha com calma, deixa eu só mostrar uma coisa, eu não vi ainda. O Vitor estava até falando, olha, Vitor, tem aqui também, ó, a gente estava falando das teorias de Jung, dos tipos psicológicos, aqui mostra também, fala das nossas atitudes preferenciais. Então, a Thaís, com certeza, ela é uma pessoa que quando ela está assim, cansada, quando ela está esgotada, ela gosta de ficar na dela, gosta de ficar no quarto dela, né? Ela recarrega as energias dessa forma, ela é uma pessoa mais introvertida. Né? As pessoas extrovertidas são aquelas pessoas que, quando querem recarregar energia, vão lá para o shopping, vão conversar com os amigos, vão telefonar, vão fazer videochamada, etc. Então, você é uma pessoa mais introvertida, né? Você é uma pessoa, mesmo você tendo aquele perfil técnico, você é uma pessoa muito intuitiva. Não sei se faz sentido isso para ti. Né? Você é uma pessoa que gosta de ter muitas ideias, você não se conforma com o que você está vendo. Você gosta de ficar imaginando, eu posso fazer isso, eu vou fazer essa mistura aqui, e talvez fazendo essa mistura, talvez dê certo. Tá certo? E no seu... Tá certo? O seu pensamento, ele é mais racional. O seu julgamento. Então, quando você tem que fazer ou tomar alguma decisão, quando você tem que tomar alguma decisão, você usa o racional. Você usa o que está ali, na sua frente, né, de forma concreta e objetiva. As pessoas que são do tipo sentimento, vejam se vocês se encaixam nisso. A pessoa que é do tipo sentimento é aquela pessoa que usa emoção, né? Geralmente são pessoas mais influentes e mais estáveis que têm esse perfil, né? Que elas utilizam as emoções para tomar uma decisão. É a pessoa que, tipo assim, ela tem que demitir uma pessoa. Meu Deus, aquela pessoa é meu amigo, né? É a pessoa que tem que alguém chama ela para orientar, e ela diz assim, meu Deus, se eu disser não, o bichinho aí tá sem orientador, ninguém quer orientar ele, eu vou aceitar. Ele tá usando sentimento. Aquela pessoa que ela pensamento disse, não, eu tô cheio de coisa para fazer, não tem como pegar, não, ó, fulano, não tem como eu te orientar. Entenderam, né? Então é isso, gente, ok? E outra coisa importante, Thaís, que eu queria falar para ti, os valores. Certo? Gente, valor é o que move a gente. É o que move você para alcançar o seu objetivo. Tá certo? A Thaís, ela tem um valor, né? Nós temos vários valores aqui. Um valor que predomina na Thaís é o valor econômico. Isso eu não estou falando de dinheiro, não. Isso não é dinheiro, não. Isso está muito de acordo com o seu perfil comportamental, tá? Isso ele está falando de que, tipo, se você faz alguma coisa, ela tem que ser útil. Ela tem que ter utilidade. Tá certo? Então, você não faz um negócio, eu vou fazer um curso, tá certo? Só para adquirir conhecimento, não faz sentido para ela. Você tem que fazer o curso e aquele curso ele tem que ter um retorno para ti. Um retorno financeiro, né? Ou um retorno técnico, prático, alguma coisa. Tá certo? Então, busque sempre fazer as suas coisas baseado nos seus valores. Certo? Busque sempre fazer as coisas baseadas nos seus valores. Ok, gente? Então, era isso, tá certo? Que eu queria conversar com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Eu espero que vocês, mais que tenham gostado, né? Eu espero que vocês busquem, né? Busquem uma outra forma, né, de se desenvolver. Eu tenho certeza que vocês vão ter uma outra visão profissional, vocês vão ter uma outra visão de mundo. Né? Pensem que ter sucesso não é só, né, eu ter uma coisa pontual, mas eu buscar a felicidade, né, durante toda a minha trajetória e buscar as coisas de forma sistêmica. Certo? Como eu falei para vocês, quem quiser saber mais sobre isso, tem um monte de livro, tá certo? Mas quem quiser saber mais sobre esse negócio de perfil comportamental, né, eu indico 2 livros, certo? O primeiro é o Decifre e Influencie Pessoas. Ele fala exatamente disso, né? Ele é escrito por um autor aqui brasileiro, 2 autores, né? Que é o Davidson Silva
e o Paulo Vieira, que escreveram esse livro, né, o Decifre Influência Pessoas, e tem um outro agora que fez um lançamento. Inclusive, eu não sei se está em promoção ainda, dei uma olhada na Amazon, que no último mês estava com uma promoção. Eu comprei o e-book, né? Eu comprei o e-book do Decifre Seu Talento por R$ 1,99. Né? Ele era R$ 50 esse livro, eu comprei por R$ 1,99. Né? Então, estava com vários livros em promoção até mês passado. Então, dei uma olhada lá, né, nesse livro aí, que eu acho muito legal. Né? E tem outros livros, tá? Vocês desenvolverem também a inteligência emocional com vocês. Qualquer coisa, entre em contato comigo, tá certo? Para quem me conhece, né? É só entrar lá no direct do Instagram, a gente pode conversar. Ok? Se alguém tiver, eu acho que, não sei, se alguém tiver, a gente faltando 5 minutos para extrapolar o nosso tempo, mas se tiver alguma pergunta específica, pode colocar no chat ou abrir o áudio, não sei se o Vitor permite. Né? Se ele permite. Professor. Oi? Você está me ouvindo bem? Tô escutando. Eu acho que é isso, né, gente? Então, gente, parabéns, viu? Parabéns para vocês, tá certo? Eu acho que é porque muitas vezes a gente se preocupa tanto com a parte técnica que a gente esquece dessa outra parte aqui. E foi bem, para mim, foi ótimo, assim, essa conversa, essa interação que eu tive com vocês, certo? Foi muito bom, tá certo? Muito obrigado e qualquer coisa eu estou por aí. Até quem quiser saber mais em relação ao perfil comportamental pode entrar em contato também comigo. Valeu, professor. Ótima aula mesmo. Deu para esclarecer bastante coisa aqui. Eu já estou curioso aqui para ler mais a respeito do meu. Né? É isso mesmo, tem que ser curioso, tem que ser curioso. Então, busquem ler. E não somente ler, mas colocar em prática. Eu acho que esse é o principal desafio. Tem gente que diz assim, algumas pessoas que usam ferramenta, né, as ferramentas que a gente utiliza no coach. Ah, mas isso daí é óbvio. É óbvio, porque você não faz. Uhum. Tá certo? Esse é o desafio, colocar em prática aquilo que a gente aprende, aquilo que a gente usa. Show. Então, em nome da jornada, eu te agradeço, professor, pela disponibilidade. Que o senhor possa estar aqui numa próxima, né? A gente já tem que marcar para debater mais sobre esse assunto. Tá certo, então. E tem várias outras coisas. Depois eu escolho um outro tema para a gente conversar. Tá certo? Tá, um abração, gente. Valeu, tchau, tchau.